Muito bem, meus amigos, vamos falar sobre todas as consequências da ação dos Estados Unidos na Venezuela, para além do óbvio, da libertação da Venezuela de Nicolás Maduro, da comemoração do povo venezuelano de talvez, e aí eu vou me aprofundar nesse tema, se ver livre de uma ditadura opressora e da responsabilização de Nicolás Maduro por todos os seus crimes. Bom, eu tô de férias aqui em Utah, que é o estado que minha irmã mora. Vou decidir, depois que a poeira baixou um pouco da ação dos Estados Unidos na Venezuela, fazer algumas reflexões aqui com vocês sobre as consequências, porque isso, sem dúvida nenhuma, é um marco histórico, principalmente em relação à sinceridade dos líderes mundiais em relação a ações militares que defendem os interesses dos seus países. O fim da dissimulação, né? O fim do fingimento do direito internacional e das relações multilaterais. Antes de continuar, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo. Por que eu digo que é o fim da dissimulação? Porque algumas pessoas têm dito, pô, é um precedente muito ruim, né, de que o Trump abriu fazendo essa operação na Venezuela, mas assim, gente, não é precedente nenhum, né? Precedentes existem vários. Bush fez isso, Obama fez isso, né? O Bush fez com uma ação militar direta, o Obama preferiu tentar desestabilizar um regime armando, né, facções rivais, aquele regime que ele queria depor. Mesmo a ação da Rússia, né, na Ucrânia já demonstrou que sanções internacionais, né, que punições internacionais por violação ao direito internacional não valem de nada. Quem tem força exerce a sua força, defende os interesses do seu país. Quem não tem força não pode fazer absolutamente nada sobre isso. Não existe um grande tribunal internacional com uma polícia internacional com um poder de responsabilizar um estado que viole o direito internacional. Ele é uma ficção, não existe. Sempre que os Estados Unidos precisaram defender os seus interesses à força, eles defenderam. Sempre que a Rússia precisou defender seus interesses à força, defendeu. A China nem considera uma questão de direito internacional o conflito com Taiwan, que considera que Taiwan faz parte da China e que não há nem discussão em relação a uma declaração de guerra, porque não se declara guerra com o seu próprio país, mesmo sabendo que, de fato, é uma situação de guerra, porque Taiwan tem um governo autônomo. Aliás, os Estados Unidos já mobilizam suas forças ali para a Coreia do Sul, num recado para a China de falar, olha, eu sei que você está preparando uma invasão a Taiwan há muito tempo. Isso é uma preocupação do Japão também, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. A nova primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, inclusive fez uma fala, né, sobre Taiwan, que incomodou muito o regime chinês. Então, assim, China já não ligava para o tal direito internacional, só não deixava isso explícito. A Rússia deixou isso explícito, teve sanções da Europa e tal, não adiantou absolutamente nada. Sanções dos Estados Unidos não adiantou absolutamente nada. A invasão continuou. Os Estados Unidos sempre fizeram isso, mas com o discurso de não, eles têm armas de destruição em massa, eles têm armas químicas, é para levar a democracia, e no final das contas não era nada disso. Os Estados Unidos defendendo os interesses dos Estados Unidos. O Brasil, nessa ação da Venezuela, fica numa situação humilhante. Por quê? Deveria ser o papel do Brasil, enquanto nação mais forte, mais poderosa, né, da América do Sul, libertar o povo venezuelano, né? A polícia da América do Sul, o país forte da América do Sul, responsável por garantir a ordem, responsável por manter a paz, a coesão no continente, né, na região sul-americana, deveria ser o Brasil, mas o Brasil está com forças armadas absolutamente sucateadas. O dinheiro que as forças armadas têm, a maior parte vai para gasto com pessoal, não é para investimento em tecnologia, não é para um desenvolvimento de fortalecimento de fato das nossas forças, nosso investimento público, enfim, vocês conhecem todos os problemas que eu já falo há muito tempo, né, de ter muito gasto obrigatório, de não ter investimento, portanto não tem retorno a longo prazo, não tem diminuição do custo do Brasil, não tem desenvolvimento de infraestrutura, não tem investimento em ciência e tecnologia, e por aí vai todas as consequências da gente ter um orçamento engessado como nós temos. Mas em suma, é óbvio que você, da perspectiva dissimulada do direito internacional,
houve uma violação por parte dos Estados Unidos. Por mais que seja, né, na visão, né, dos críticos, na visão de quem ataca essa ação, que não é o meu caso, eu acho que a ação tinha que ser feita, e por mais que seja para os Estados Unidos defender o seu próprio interesse, por mais que seja por petróleo, e não por petróleo para os próprios Estados Unidos, porque os Estados Unidos já tinham, né, já compravam petróleo venezuelano e não falta petróleo para os Estados Unidos, mas a ação na Venezuela serve como um bloqueio para esse petróleo chegar na China e chegar na Rússia. É uma ação, digamos assim, de guerra fria escancarada. Então, os Estados Unidos estão defendendo seu interesse, né? Não existe país bonzinho que quer levar direitos humanos e democracia e mobiliza suas forças militares e faz os seus pagadores de impostos pagarem ações para defender os interesses e os direitos de cidadãos de outro país. Agora, da perspectiva do povo venezuelano, isso é absolutamente irrelevante. O que importa é que eles estão livres de um ditador sanguinário, de um narcotraficante, né, que mata pessoas, faz presos políticos, passa tanque por cima de pessoas, e isso que realmente interessa para o povo venezuelano. Digamos assim, uma relação ganha-ganha. E não é também, né, acho que é um ponto importante ressaltar, antes de eu continuar meu raciocínio, não é como se o povo venezuelano estivesse beneficiando, né, do poço de petróleo que eles estão em cima, né? A Venezuela tinha tudo para ser uma Noruega, né? Você tem um território, né? O seu país está basicamente em cima de um poço de petróleo. A Venezuela está em cima de um poço de petróleo muito maior do que o da Noruega e ainda assim consegue ser o país miserável que é, né? Ele tinha uma vantagem competitiva para se transformar num país desenvolvido muito rapidamente, num país rico muito rapidamente. Então, a acusação das esquerdas de que, agora os Estados Unidos vão explorar o petróleo da Venezuela. Primeiro ponto, os Estados Unidos já recebiam petróleo da Venezuela. É óbvio que agora eles vão ter acesso a muito mais. Segundo ponto, não é como se o regime venezuelano explorando o petróleo estivesse trazendo benefícios para a população. Então, para a população, os Estados Unidos explorarem o petróleo pode até ser mais benéfico do que o regime do Nicolás Maduro, porque os Estados Unidos vão colocar indústria lá, vão colocar empresas lá e vai ter que empregar venezuelanos, não vai dar para levar todos os americanos para fazer o trabalho na Venezuela. Então, esse é um ponto. O outro ponto, né, que eu tava falando da relação ganha-ganha, né, ganham os venezuelanos, né, por terem derrubado, né, um ditador sanguinário, ganha os Estados Unidos por ter uma posição agora estratégica de bloquear petróleo para a China e para a Rússia. Agora, uma questão que eu coloco é até quando a União Europeia, até quando a Europa vai fingir que existe direito internacional, que o direito internacional impede algum país de tomar uma ação militar para defender os seus interesses. Olha a impotência da Europa frente à invasão da Ucrânia. É uma ameaça para a Europa e os países sob essa ficção de sanções internacionais não se armam, não investem em defesa, né? O investimento da União Europeia na OTAN é pífio, nas forças armadas dos seus próprios países é pífio, né? E eles acham o quê? Que a Rússia vai parar? Que uma reunião do Conselho de Segurança, né, das Nações Unidas vai colocar um freio, né, por causa da diplomacia multilateral que mantém a ordem, mantém a paz no mundo? Não é assim que as coisas funcionam. Não existe, e eu acho que esse é o principal paradigma a ser quebrado. Vários, né, advogados, juristas, diplomatas vão tecer várias teses e desenvolver textos muito profundos para falar sobre como o Trump violou o direito internacional, mas para o mundo real isso é irrelevante. Para o mundo real o que importa é o recado claro, né? Consegue defender o seu território, os seus interesses, o país que tem força. Não consegue defender o país que não tem força. E ponto, acabou, independentemente de qualquer ficção jurídica que tenham criado.